Você já ouviu falar em lobotomia? Não? É uma técnica que começou a ser usada nos anos 1890 e basicamente os médicos furavam os olhos dos pacientes com picadores de gelo, sem anestesia, é claro. Isso já parece assustador, só que na intro? Então se liga, porque a gente vai listar 15 fatos assustadores sobre a lobotomia. A palavra lobotomia significa cortar um lobo cerebral, o que significa isso mesmo, tirar um pedaço do cérebro. No início do século XX, muitos psiquiatras recomendavam a seus pacientes uma lobotomia da região frontal do cérebro, com a intenção de aliviar sintomas e doenças. Atualmente, o procedimento é realizado mais na América do Norte do que em qualquer outro lugar do mundo. E sim, lobotomias ainda são feitas. O criador do procedimento, Frederick Goss, fez lobotomia em seus cachorros quando era criança. Anos mais tarde, em 1892, ele submeteu 6 pacientes esquizofrênicos a lobotomias. Aqueles que sobreviveram tiveram melhoras nos sintomas. Outros pesquisadores, no entanto, não acreditam a invenção da lobotomia a Goss, mas sim ao neurologista John Fulton, que observou que um chimpanzé estava muito calmo depois de ter passado por mais uma cirurgia que rompeu as conexões entre seu lobo frontal e as áreas do cérebro que são responsáveis por controlar as emoções. A primeira lobotomia é realizada em uma pessoa aconteceu no dia 12 de novembro de 1935, quando o neurocirurgião português Almeida Lima usou álcool para destruir parte do tecido cerebral de um paciente. Lima realizou a cirurgia graças à ideia do colega Egas Moniz, que viria a ser um ganhador do Prêmio Nobel por descobrir o valor terapêutico do procedimento em pacientes com alguns distúrbios psiquiátricos. Inicialmente, as lobotomias eram realizadas com o auxílio de picadores de gelo, às vezes da própria cozinha dos médicos. A ponta do material era levada ao cérebro por uma perfuração feita atrás dos olhos do paciente. Uma vez que a ponta chegasse ao cérebro, o médico dava uma girada e tirava um pedaço de tecido. Precisão zero, né? Nem precisamos dizer. E anestesia? Lógico que não. Sabe a pior parte? O procedimento era longo, bizarro, doloroso e realizado em pessoas que supostamente eram doentes mentais. Os médicos que realizavam essas lobotomias chegaram a admitir que não havia qualquer diferença cerebral entre os tecidos de pessoas saudáveis e o de pacientes com as tais doenças mentais. O famoso neurocirurgião Walter Freeman realizou 3.500 lobotomias em 23 estados norte-americanos ao longo de sua carreira. Muitos desses pacientes acabaram morrendo, obviamente. A artista modernista Sigrid Gjerten foi diagnosticada como esquizofrênica, internada em um hospital psiquiátrico e submetida à lobotomia. Ela morreu em 1948 por causa da cirurgia. Na Suécia, de onde Gjerten era, pelo menos 4,5 mil pessoas foram submetidas à lobotomia entre os anos de 1944 e 1966, sendo que a maioria dos pacientes era mulher. Uma das primeiras pessoas famosas a passar pelo procedimento foi o ator Warner Baxter, que foi submetido a uma lobotomia para tratar dores de artrite, mas morreu logo depois da cirurgia. O pai do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy achava que sua filha, Rosemary Kennedy, era rebelde demais e não combinava com a família. Por isso, sem contar a ninguém, ele contratou um médico para que a filha fosse submetida a uma lobotomia. O procedimento, que foi realizado quando ela tinha 23 anos, a deixou completamente incapacitada. Rosemary passou o resto de sua vida escondida do público, em uma instituição católica, sendo cuidada por freiras. Ironicamente, ela foi a única dos filhos a morrer de causas naturais, em 2005. Apesar de tudo isso, Walter Freeman considerava o procedimento um sucesso e chamava de pequeno detalhe o fato de que seus pacientes precisavam reaprender a andar e falar depois da lobotomia. Isso quando não morriam, é claro. É bizarro, né, cara? Você conhece algum outro procedimento médico que seja tão bizarro como isso? Deixa nos comentários pra gente. E não se esquece também de conferir a nossa matéria completa lá no site. Eu sou o Sotobelo e todo mundo é mega curioso.